Eu estou aqui ao lado do Peraí. Ah, você já pôs? Depois eu edito. Eu estou aqui ao lado do seu Delcio Secchiari, aqui, com promessa, me deram uma tarefa aí, do grupo do Esporte Clube Santo André, e aqui estou cumprindo a minha tarefa. Estou aqui aí ao lado do seu Delcio Secchiari, a nossa lenda viva aqui do esporte. Seu Nelson, conta pra gente como que é a história do senhor com o Esporte Clube Santo André. Como é que era? Quando começou a sua história como torcedor do Esporte Clube Santo André? De Santo André, eu sou fundador. Eu sou fundador do Santo André. Entendeu? Meu pai é fundador do 1º de Maio, do Bochófero. O irmão do meu pai, Silvio, foi fundador do 1º de Maio. E eu sou fundador do Santo André. E como que foi a fundação? O senhor lembra? Foi lá no tiro de guerra? Como que foi, o senhor Onde? lembra? Foi lá no tiro de guerra, lá em Santo André? Quando começou a fundação? Eu tive no tiro de guerra. Servi o governo no tiro de guerra. Tirei nota 8,90 e pouco. Foi o único que acertou tiro no alvo. Certo. O alvo era lá adiante, né? Sim. Um buraco. E lá ficava o instrutor. Aí quando eu atirei, começou a fazer assim com a bandeira. E porque eu acertei bem no centro do alvo, com aqueles fuzil velho. Os fuzil eram da França, era muito velho. Mas eu estava acostumado no parque de diversão atirar com aquela espingarda para derrubar massa de cigarro. Sim. Que tinha em Santo André, no parque de diversão. Então, estava acostumado a atirar com um fuzil. E o jogo do Maracanã, o senhor lembra como foi o jogo do Maracanã, do Santo André? Que o Santo André ganhou do Flamengo. Sim. Eu entrei no vestiário, no gramado. Eu estava com a diretoria, com os jogadores dentro do campo. Então, quando terminou o jogo, eu consegui entrei no gramado lá. Peguei um pouco de grama e plantei e trouxe para Santo André, uma grama do Maracanã. Plantei lá na minha casa. E nasceu? E nasceu a grama? Nasceu. Uma grama meio esquisita. Né? E como foi? Consegui trazer grama do Maracanã. E o senhor acreditava que era possível ganhar lá do Flamengo? Como? O senhor acreditava que era possível ganhar do Flamengo lá? Aí eu não voltei para Santo André com a torcida. Eu fiquei lá na casa de um parente, no Rio. Fiquei lá e... Aí de noite nós fomos lá no bar, lá beber uma bebida. E ele me apresentou como diretor do Santo André, o pessoal que estava lá, conhecidos dele. Entendeu? E quantos jogos do Santo André o senhor acha que assistiu em toda a vida? Que não entendi. Quantos jogos o senhor acredita que assistiu? Quantos jogos? Eu ia assistir um monte de jogo, eu perdi até a conta. E outra coisa, antigamente, quando eu ia, eu podia entrar de graça, porque era diretor. Mas eu fazia questão de comprar o ingresso para guardar. Então eu tenho uma caderneta com mais de 500, mais de 200 jogos que eu assisti e que eu guardei o ingresso. E o jogo do Pelé, que o senhor foi o mesário? Quando o Pelé veio, era o seguinte, todo 7 de setembro, a Prefeitura de Santo André convidava o campeão paulista para vir jogar com o Corinthians. Naquele tempo não tinha o Santo André, era o Corinthians, Santo André, lá no Vila Osílio. Não tinha o estádio ainda. Aí, naquele ano que o Santos ficou campeão, veio o Pelé. E o Pelé entrou no segundo tempo e marcou o gol. E eu estava tomando nota. Então eu tomei nota do primeiro gol feito pelo Pelé. Entendeu? No dia que ele jogou aqui, no 7 de setembro. A prefeitura patrocinava o campeão paulista, portão aberto. Entrava todo mundo lá no campo do Corinthians, de graça. Entendeu?
E uns dias antes do jogo, a prefeitura vinha lá com madeira para arrumar a arquibancada, que era do lado. Lá de cá era o coberto, o lado de lá era descoberto. E tinha o pessoal sentado. Então, com a chuva, com o tempo, aquilo estragava. Então vieram os empregados da prefeitura, marceneiro, carpinteiro, para arrumar onde não estava bom para ficar a madeira. Colocou até madeira nova, assento. Naquela época aconteceu isso, não é como agora. Entendeu? E por que esse jogo do por que o Santo André jogava no campo do Corinthians no começo da sua fundação? O senhor lembra? Porque o Corinthians não tinha mais futebol. Então, aí como foi fundado o Santo André, não tinha outro local, então tinha o campo do lado de lá da linha, do Parque das Nações. Mas escolheram o campo do Corinthians, que era o único maior, com cobertura, tinha cobertura, o pessoal ficava protegido da chuva, e tinha o geral do outro lado, naquela época, entendeu? E o senhor lembra da inauguração do Bruno José Daniel? Da inauguração do estádio ou da iluminação? Sim. O que o senhor pode contar mais ou menos aí pra gente? Olha, o Bruno José Daniel foi dado um nome errado, porque o Bruno José Daniel não enxergava bem. O São Paulo veio jogar aqui em Santo André, no campo do Corinthians, ele ganhou de 6-0, ele era o goleiro. Lá está errado o Bruno José Daniel, lá devia ser, vou dizer o nome. Tinha uma pessoa de Santo André, Begliomini, jogou na seleção brasileira, Domingos e Begliomini. Ele jogava no Corinthians, junto com o Domingos, pai do Ademir da Guia. E por política, por preferência, deram o nome errado, não merece chamar Bruno José Daniel. Lá teria que se chamar esse que eu falei, esqueci o nome agora. Domingos? É? O Domingos da Guia? Não, Domingos da Guia jogava na seleção brasileira com o Begliomini. A seleção brasileira, o Berdão, Domingos da Guia e Begliomini. O Begliomini é família de Santo André, era o zagueiro do Corinthians. E esse é o nome que o senhor acha que ele nasceu em Santo André e morava aqui, ia em São Paulo. Ia o Piolin, que jogava no São Paulo, morava em Santo André, o Berdão, que era goleiro do Palmeiras, e o Begliomini. Os três iam juntos no mesmo carro de Santo André para os respectivos clubes que eles jogavam. Moravam aqui. Os três foram da seleção brasileira. E o senhor acha que morava em Santo André. E o senhor acha que o nome do estádio deveria ser em homenagem a esse jogador, então? O senhor acha que deveria ser em homenagem a esse jogador o nome do estádio? Esse jogador. O nome do estádio, Bruno José Daniel... Tá errado, era um mau goleiro, uma porcaria. Lá devia se chamar... não sei o que, eu vou lembrar o nome. Lá devia ser o nome do Begliomini, que ele jogou no Palmeiras, no Corinthians, foi da seleção brasileira, zagueiro. Deram o nome para um cara que não merece. É coisa errada que fizeram aqui, por política. Que Bruno José Daniel é uma porcaria de goleiro, de zagueiro, de goleiro. Agora, seu Nelson. Tem muita coisa errada no mundo, essa é uma delas. Um erro enorme. Ô, seu Nelson. Que Bruno José Daniel, porcaria. Ô, seu Nelson, qual o melhor time do Santo André que o senhor já viu jogar? O melhor time? Aquele que foi no Rio de Janeiro e ganhou do Flamengo. Outra pergunta. Você sabe que o Santo André ganhou do Flamengo? Então, eu estava com a diretoria. Eu estava lá com o senhor.
o senhor lembra do nosso primeiro acesso, 1981? Que o Santo André, o primeiro acesso que ganhou em 1981 com o Lance, Arnaldinho, Piorra. O senhor lembra desse time? Lembro. Então, esse ano está fazendo 40 anos. O senhor tem uma boa memória desse time? Muitos já morreram. Muitos já morreram, mas era um bom time. Eu lembro de tudo isso porque eu tenho 94 anos. O senhor teve no jogo lá no Parque Antártica? Eu fui nesse jogo. Você foi assistir? Foi. Muitas Ele está vezes. sempre aqui comigo. O Lance está sempre aqui? Ele tem loja aqui no centro comercial do parque. Então, Assisti vários jogos da seleção brasileira no Parque no Campo do Palmeiras. Arnaldinho, exatamente. Então, nesse time nós tínhamos o Tonho, o Arnaldinho, que é nosso amigo, inclusive. O senhor conheceu o Arnaldinho? Conheci. Bom jogador? Era. É? Jogava na linha. Isso. Era atacante. Era. Isso, fez muito gol nos anos 79, Conheci todos 80. eles. Conheceu o Lance? O Lance. Bom jogador, o Lance? O Lance que jogou também no Santo André. Isso, jogou no Santo André, jogou no Corinthians também. Isso, o Lance. Eu conversei muitas vezes com ele. Conversou? Ele tinha uma loja em São Paulo, uma loja na Belenzinho. Ele vendia artigos esportivos. Eu fui na loja dele. Do Lance. Então, o senhor Nelson aqui, ó. Cada um tem uma história, né? É verdade. Então, eu estou aqui, ó. Promessa dada, promessa cumprida. Estou aqui ao lado de uma lenda do Esporte Clube Santo André. Realmente, com 94 anos, lúcido, primeiro mesário. Eu fui esse jogo da seleção no Paraguai, seleção brasileira. Eu fui no Paraguai esse jogo. Ó, senhor Nelson, pelo que a gente está vendo aqui, o senhor ainda pode assistir muito jogo. O senhor tá lúcido, tá bem de saúde, tá convidado para assistir conosco lá o jogo do Ramalhão, viu? Assim que vou passar a pandemia, o senhor está convidado para assistir lá na arquibancada com a gente lá, junto com os torcedores lá, um jogo do Ramalhão. Tá fechado? Eu não posso ir quando eu vou assistir jogo do Santo André, eu fico aqui onde fica a reportagem. Se eu vou na geral, eles me jogam para cima. Eu fui uma vez na geral, me jogaram para cima. O senhor é uma pessoa muito querida pelo torcedor. Eu não posso ir assistir jogo lá na Fala pra geral. ele dar um tchauzinho pra torcida. Então, o senhor é uma pessoa muito querida aí pelos torcedores. Realmente, chegar na idade que o senhor está, lúcido, pela história que o senhor tem no esporte, o senhor está de parabéns, tá? Muito obrigado aí por o senhor ter dado a entrevista aí pra gente, pros Eu torcedores. tive um parente que participou das Olimpíadas, salto em altura. E um parente meu. Ah, que legal. Aí, seu Nelson, dá um salve lá pra torcida. Fala, ó, torcida, grande abraço aí pra todos vocês. Tamo junto, continuo na torcida aqui, firme e forte. Manda um abraço lá pro pessoal lá da torcida. Um abraço, tá bom? Valeu, pessoal. Promessa cumprida.